Uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jangadeiro Band News FM. Entrevista. Atuando há quase 30 anos como sacerdote, José Carlos Pereira uniu também a sua atuação como pesquisador e sociólogo para realizar uma série de entrevistas com sacerdotes brasileiros e com isso traçar o perfil, a rotina e as queixas dos homens que estão à frente de paróquias por todo o Brasil, representando a Igreja Católica. Os resultados estão presentes no livro Operários da Fé, da editora Matrix. Entre os temas, celibato, sexualidade, solidão, depressão, alcoolismo e uso de psicotrópicos. Uma ótima oportunidade para a gente falar sobre esse assunto com o autor, padre, pesquisador e sociólogo José Carlos Pereira. Muito bom dia, Padre José. Bom dia. Muito obrigado. Satisfação vocês para falar sobre essa pesquisa, essas temáticas. Isso, muito obrigado pela sua aquiescência. Antes de falar um pouco da pesquisa, fala aí um pouco da sua formação e a sua entrada, o acesso na igreja. Eu fui para o seminário numa idade adulta, podemos dizer, comparado com a época. Eu entrei na década de 80 para meados da década de 80 para o seminário, com 20 anos, e entrei para um seminário diocesano e depois da filosofia eu migrei para uma congregação religiosa. Eu me identifiquei mais com os padres regulares do que com os padres seculares, e aí então eu fiz outra parte da formação com os padres regulares de uma congregação religiosa, a congregação dos padres passionistas, e estou até hoje há 26 anos como padre. Vamos esclarecer essas divisões que o senhor citou aí, de padres seculares e os outros, regulares. Claro, os padres seculares são os padres que pertencem a uma diocese, e os padres regulares são os padres que pertencem a uma ordem religiosa, congregação ou instituto religioso. No Brasil, a maioria dos padres são seculares, ou seja, pertence a uma diocese. E a sua pesquisa foi a partir de que, em qual momento e quanto tempo levou? Eu iniciei essa pesquisa, na verdade, lá pelos idos de 2014 para uma tese de pós-doutoramento em antropologia social. Mas ela só se concretizou, de fato, no período da pandemia, nos anos de finais de 2019, 2020, 2021, concretizou em 2022. Na verdade, eu falo, foram 2 anos integrais de pesquisa, onde eu apliquei 100 questões, um formulário com 100 questões, e nessas 100 questões aplicadas num formulário online e uma parte presencial, eu entrevistei exatamente 1.858 padres que responderam à pergunta. Eu enviei para 5.000 padres o formulário, mas eu obtive de resposta 1.858 respostas, né? E aí dessas 1.858 respostas é que eu trabalhei, então, os dados que está aí neste livro, Operários da Fé, o Padre na Sociedade Brasileira. Houve, de um certo modo, recusa de alguns responderem aos questionários? Sim, houve, né? Porque eu enviei para 5.000 e retornou aproximadamente 1.800 e poucos, né? Então, muitos não responderam. Mas eu penso que 2.000 padres já é um dado significativo para essa pesquisa. A recusa seria medo, temor dos sacerdotes adotarem uma postura diante do próprio sistema eclesiástico? Não. Eu acredito que sim, o medo de ser identificado, Isso. Embora os questionários online não trazem identificação. Eu sei para quem eu enviei, mas quando eu obtenho a resposta, eu já obtenho a resposta tabulada, então eu não sei quem respondeu. Já os formulários presenciais, esse sim, esse eu sei, porque as entrevistas foram pessoais, né? Nessas
muitos recusaram, né, justamente por medo de serem identificados. Nenhum deles foram identificados, mesmo os 200 que eu entrevistei pessoalmente, né? Mas eu senti mesmo, em muitos deles, resistência, perguntando se ia aparecer a identificação ou não, receio de falar certos assuntos, justamente pelo medo, né, de ser identificado, porque algumas questões, elas eram tanto quanto delicadas. Exatamente. Agora, o senhor vive no Paraná, o senhor reside no Paraná, em Cascavel, é isso? É isso, eu estou há 5 anos em Cascavel, por eu ser um padre de uma congregação religiosa, eu fico periodicamente, nós temos característica missionária, então nós ficamos em média 4, 5 anos num determinado lugar, depois somos transferidos para outro. Eu estou já encerrando o meu expediente aqui nessa região e sendo transferido para uma outra região, como é parte da nossa congregação e de todas as congregações religiosas, ou seja, de todos os padres regulares. A sua pesquisa, do ponto de vista pessoal, eu considero algo inédito. Ou já existia algum trabalho nesse sentido? Nesse porte é algo inédito. Tiveram algumas pesquisas, mas não abarcaram tantos assuntos, não atingiram tantos padres quanto essa. Ela é, na verdade, uma pesquisa inédita pelo tamanho, pela quantidade de padres que atendeu e pelo número de perguntas que foram aplicadas e perguntas nesse gênero de perguntas. Padre José Carlos, há muita diferença do pensamento do padre do Sudeste em relação ao padre do Norte e Nordeste? Há bastante diferença, sobretudo em aspectos políticos, né? Que foi um dos temas trabalhados. Sente-se uma diferença bastante grande nas respostas. Como eu entrevistei padres de todas as regiões do Brasil, praticamente das 5 regiões do Brasil, inclusive as presenciais, mas também pelo convívio que eu tenho, porque eu tenho dado formação aí para padres do Brasil todo. Passei por quase, eu diria, umas 80% das dioceses do Brasil. E a gente sente, sim, a diferença de pensamento, a diferença de prática pastoral, a diferença de atuação pastoral e política, envolvimento social. A gente sente muito essas diferenciações. Então agora eu vou querer saber, vou mergulhar um pouco na sua análise para saber. A gente sabe que antigamente, há uns 40, 50 anos atrás, toda família queria ter uma filha destinada a ser freira e um filho destinado a ser padre. Mas hoje em dia não se tem mais essa noção de quando é que as vocações estão realmente sendo descobertas. Como é que vive o padre brasileiro? De onde é que ele vem? Qual é o tipo de família que ele está ligado? Uma característica hoje muito presente no clero brasileiro é a vocação adulta. Padres que antigamente iam para o seminário ainda criança, para fazer ensino fundamental, ensino médio dentro do seminário, e os seminários eram cheios, mas depois o índice de evasão era gigantesco também, porque muitas famílias viam no seminário uma forma de estudar, então isso é uma característica que mudou bastante. Hoje, a vocação é uma vocação adulta. Quanto à origem do padre, uma coisa que me surpreendeu nessa pesquisa, que eu imaginava que fosse o contrário, nós vivemos hoje no mundo urbanizado, é que uma grande parcela dos padres ainda vem das zonas rurais. Nós temos um número significativo aí de padres que vêm das zonas rurais, de famílias da roça ainda, né? Algo que parecia que era lá da metade do século XX e que hoje ainda persiste essa característica. E padres que vêm de família da classe média-baixa, é outro dado que a pesquisa revelou. Padres da classe, a grande maioria, 64, alguma coisa por cento, da classe média-baixa, e outra porcentagem da classe baixa mesmo. Da classe alta, nós temos pouquíssimos padres, é um número quase insignificante. Eu pergunto ao senhor, como é que são as relações com as pessoas dos padres hoje? Entre os padres?
entre padres e com os fiéis mesmo. Porque a gente vê o padre, uma figura que ainda no interior mais profundo do país, ele é tido como uma figura, é o prefeito, é o delegado e o padre, o vigário. Então, esse traço mítico ainda permanece ou os tempos modernos alteraram? Esse traço mítico ainda permanece na grande maioria, inclusive no mundo urbano, que tem uma característica rural. A gente sente ainda o padre como uma figura de respeito na comunidade, embora se perdeu bastante isso, mas ainda a gente detecta o padre como uma figura respeitada na comunidade. A palavra do padre ainda tem um peso significativo dentro da comunidade, e por que não dizer da sociedade também. Então ele é ainda uma figura respeitada, porque o catolicismo ainda é predominante dentro do Brasil. Então essa imagem do padre ainda tem, embora ela se perdeu um pouco daquilo que era há 50, 60 anos, mas ainda a figura do padre, ela tem um respeito não só no interior, nas paróquias interioranas, mas também nos grandes centros urbanos, ainda a figura do padre é bastante respeitada. O senhor localizou padres que atualmente estejam, por exemplo, com dúvidas em relação a continuar no sacerdócio, que tiveram dúvidas na vocação, que às vezes, eu tenho histórias de jovens que foram reservados para ir para os seminários. Tinha um seminário em Baturité, tinha um seminário aqui em Fortaleza, o seminário do Crato, que era o mais notável aqui no Ceará. Os filhos foram, mas aí, quando terminaram os estudos, largaram. Ainda há esse tipo de, vou lá para o seminário porque o estudo é bom e depois eu me mando. Sim, existe e muito. O índice de evasão dentro dos seminários são gigantescos, né? Sobretudo a etapa da filosofia, que é o momento em que o jovem aprende a pensar, ter uma visão mais crítica, e às vezes mesmo entrando no seminário na maturidade, ele não tem aquela visão crítica. Ele vai cursar filosofia que ensina a pensar. A partir do momento que ele começa a pensar criticamente a realidade social e a própria igreja, a tendência é a evasão. Mas nós temos também um número significativo de evasões já no final da formação, no período da ordenação. E um dado também que é surpreendente é o índice de evasão de padres recém-ordenados, padres com menos de 5 anos de padres desistindo da vocação. Hoje, no Brasil, nós temos aí um número grande de padres, eu não saberia precisar estatisticamente, mas há um número significativo de padres que desistem do ministério sacerdotal nos primeiros 5 anos de sacerdote, eu costumo chamar que é o período de lua de mel, ele está ainda descobrindo o que é ser padre, a sua vocação vai ser consolidada, podemos dizer, a partir dos 10 anos de experiência como sacerdote. Até aí, ainda é um período de descobertas e o índice de desistência é muito grande, até porque nessa faixa o padre ainda está relativamente jovem, ele pode reconstruir a sua vida de uma outra forma, então há um índice significativo de desistências nessa fase, sobretudo aí até os 5 anos de sacerdócio. Olha, para quem ligou o rádio agora, para quem entrou no YouTube, no Twitter, Facebook, onde a gente também está nesse momento apresentando essa entrevista, nós estamos conversando com o padre José Carlos Pereira, autor de um trabalho inédito no Brasil e provavelmente no mundo, o livro Operários da Fé, que fala sobre os problemas. Ele pesquisou mais de 500 sacerdotes, fez uma pesquisa perguntando vários assuntos e colocou isso um trabalho que realmente chama a atenção, não apenas do mundo religioso, mas também de interessados em conhecer o perfil de como é que se comporta o sacerdote brasileiro. Uma coisa interessante, padre José Carlos, o ensino religioso do passado e hoje mudou muito. A formação de hoje difere muito do passado. Antigamente você estudava teologia, filosofia, aprendia línguas como grego, latim. Hoje não há essa necessidade toda não, né?
Ainda há necessidade. É obrigatório pelo Código de Direito Canônico que o candidato ao sacerdócio passa pelo menos 2 anos de filosofia. Os institutos mais sérios, eles fazem os 4 anos de filosofia pela importância, mas a gente vê muito pela escassez de padres, muitas dioceses aí abortando, podemos dizer, o tempo de formação do padre devido à necessidade. Então, o padre faz 2 anos de filosofia e já vai para a teologia. Ou então, se ele tem uma outra faculdade, já dei aula em seminários, e eu vi estudantes cursando teologia que não tinham feito filosofia, que tinham feito, por exemplo, administração de empresas, que tinha feito uma faculdade que não era que ensinasse a pensar diretamente com a filosofia, ou psicologia, que é importante. Então, muitos padres são dispensados da filosofia se eles já entram com uma outra faculdade. É o caso hoje, porque a vocação adulta, muitos candidatos já chegam ao seminário com um curso universitário completo. E aí, então, eles fazem algumas matérias de filosofia e já vão para a teologia. Quando chega na teologia, também há uma grade curricular obrigatória, porém, não existe aquela obrigatoriedade, por exemplo, com o latim. Até o Concílio Vaticano II era obrigatório que todos os padres estudassem latim, falassem latim, se comunicassem em latim, porque a missa era em latim. Depois disso, houve um arrefecimento nessa questão de estudos de línguas, optou-se mais por línguas modernas, mas também como matéria optativa, não como algo obrigatório. Então, isso também reflete na formação do padre, que foi um dos temas abordados nessa pesquisa, o tema da formação do padre. Muitos padres acabam ficando apenas com aquela formação básica dos anos de filosofia e de teologia, depois não aprofundam mais em outras áreas, não voltam a estudar, tanto que o índice de padres que falam outros idiomas é muito baixo dentro do clero brasileiro. Padre Zé Carlos, uma outra curiosidade também. Houve uma alteração na vida do sacerdote brasileiro com o que já era visto lá nos Estados Unidos com o surgimento das teleseitas. As igrejas, a partir da televisão, a presença do neopentecostalismo, o senhor me corrija se eu estiver errado. Até que ponto alguns dos sacerdotes entrevistados dizem ter sofrido com a fuga de fiéis para outras denominações? Então, aqui a gente toca num tema que caberia uma reflexão bastante aprofundada no âmbito da sociologia da religião. Um fenômeno que predomina no Brasil hoje é o fenômeno do movimento da renovação carismática católica. O movimento da renovação carismática católica é um movimento neopentecostal, ele surge nos Estados Unidos, oriundos de igrejas neopentecostais, predominantemente protestantes de linha evangélica dos Estados Unidos, migra para a Igreja Católica e na década de 60 esse movimento chega no Brasil. Chega e ganha um terreno muito grande, ele vai suplantar a teologia da libertação e o movimento da renovação carismática vai angariar muitos padres. Tanto que na pesquisa hoje a gente vê assim que há um número significativo de padres adeptos da renovação carismática católica, que segue a linha, a espiritualidade, o movimento Renovação Carismática Católica, que tem essa influência de religiões protestantes de linha evangélica. Agora, por outro lado, a questão do crescimento das seitas também é um tema a ser analisado, porque o que ocorre muitas vezes dentro do catolicismo? A gente vê o crescimento de igrejas evangélicas no Brasil. O crescimento de pessoas que se identificam como evangélicas, a cada censo do IBGE, aparece maior e um arrefecimento do catolicismo. Então, está havendo uma migração de fiéis católicos para os movimentos pentecostais. E aí, eu costumo dizer, a partir de uma análise sociológica, que a renovação carismática, quando ela não é acompanhada diretamente pela Igreja Católica, com a sua doutrina, ela pode ser uma escada para a migração de membros da Igreja Católica, que já tem essa característica neopentecostal, de migrar para igrejas também neopentecostais, de linha protestante, que não são católicas, obviamente. Então, também corre-se esse risco. Porém, hoje, há um cuidado maior do que lá na década de
80, 90, com o acompanhamento desse movimento da igreja para que ele se enquadre dentro da doutrina católica e não deixe solto para que as pessoas acabem se identificando mais com igrejas evangélicas e se tornando uma escada para migração para outras religiões. Muito interessante o seu livro, a sua colocação feita aqui. Estou vendo uma citação sua. A pesquisa representa o perfil do padre brasileiro. Ele é branco, relativamente jovem, oriundo da baixa classe média rural de pequenas cidades do interior, nascido em família simples, com baixa escolaridade e acentuada religiosidade católica. Uma vez no seminário, estuda em cursos internos, sem reconhecimento oficial, sem prosseguir com os estudos depois de ordenado, além da pouca leitura. Os próprios documentos da igreja, inclusive, não são lidos por ele como deveriam. Essa citação feita pelo senhor foi absorvida através da pesquisa só ou também da sua convivência? Das duas coisas. A pesquisa revelou isso claramente e ela veio confirmar aquilo que, na minha convivência, no meu trabalho com padres, eu já tinha percebido. A pesquisa só veio confirmar, referendar aquilo que a prática eu já tinha percebido no contato com os padres. Esse é o perfil do padre brasileiro. Uma coisa surpreendente é a questão da cor da pele, né? A gente sabe que no Brasil, mais de 50% do povo brasileiro é afrodescendente. E os padres, eles, 67% se declararam brancos, né? Então, é uma igreja que ainda predomina essa questão, e aí, voltando nas origens lá, a gente vê que a questão da raça é uma questão bastante polêmica dentro da igreja. Gilberto Freire já tinha trabalhado isso lá na década de 50, essas questões, né? E ela predomina ainda hoje, né? O clero brasileiro ainda é predominantemente branco, mas vem de classe baixa e no seminário tem uma formação ainda precária. Muito interessante, muito interessante. O senhor falando aí, e eu me lembrando aqui de amizades que tenho com alguns sacerdotes, um deles, padre José Nilson, era da paróquia do Mucuripe, e ele me contava, disse, Nonato, eu perguntava, o senhor está preocupado com a evasão dos fiéis para outras denominações? Ele disse, não, Nato, quem é católico, quem não é, estava apenas à procura do lugar para onde se estabelecer naquele nível de conhecimento de que ele pretendia. Mas um outro assunto do seu livro que me chama a atenção também é com relação exatamente à questão do... aqui. A questão da sexualidade, que é abordada pelo livro, apesar de 94,4% dos entrevistados afirmarem que não tinham dúvidas sobre a própria identidade afetiva sexual, o senhor avalia que o número pode não refletir a realidade. O que mais lhe chamou a atenção nesse aspecto? Na verdade, não é que não reflita a realidade. Pode refletir o fato dos padres estarem bem resolvidos com a sua sexualidade, seja ela heterossexual ou homossexual. Ele está bem resolvido. Então, nesse caso, independentemente da sua condição, ele declarou bem resolvido. Aquilo não era um problema para ele com relação à sua vocação. Isso ficou bem claro, né, dentro dessa questão. Então, parece que são padres que estão muito cientes da sua condição sexual, lida bem com ela, e isso não atrapalha no seu trabalho, no seu ministério. Cenário que se descortinou, estou fazendo a sua citação aqui do livro, foi de forte tendência homoafetiva, porém com demonstração evidente de que o padre lida bem com questões de natureza sexual. Agora, estava lendo também, o Papa Francisco recentemente falou que o celibato na igreja não é uma questão que não possa ser discutida. Qual é a sua opinião? E qual é a opinião dos padres quando perguntado se são a favor de casar?
Então, a maioria dos padres, eu acho que foi em torno, não estou com os dados aqui, mas foi em torno de 94%, são a favor do celibato. E aqui cabe um esclarecimento para as pessoas que não conhecem, há uma diferença entre celibato e castidade. Celibato é a condição de permanecer solteiro, a condição de não constituir família, a constituição de não ter um cônjuge, uma mulher, né? Então, isso os padres são quase que unanimidades em concordar com essa postura da igreja. Por outro lado, vem a questão do celibato, porque a fala do Papa Francisco é uma fala inovadora dentro da igreja, ele acenando para essa possibilidade, porque a igreja não é em toda a sua história, não existiu celibato em toda a sua história. Tem um período aí que o celibato foi instalado na igreja, o seu padre não pode constituir uma família, como os pastores de igrejas protestantes, para sua liberdade em poder servir e também até por razões econômicas. Então, nesse sentido, o celibato é uma condição que até, por exemplo, o pontificado de Bento XVI era indiscutível. Agora, essa fala de Francisco, ela já acena uma inovação, uma abertura para essa possibilidade, e eu penso que ele é muito certeiro nesse aspecto. Talvez o celibato não seja algo definitivo na vida da igreja. Em algum momento, a igreja repense essa questão, facultando para o padre a possibilidade de constituir uma família. Isso pode ser que em algum momento da história aconteça. Francisco está aí fazendo uma espécie de previsão, com certeza não será no pontificado dele, mas se ele deixar aí já algumas coisas encaminhadas, já é um caminho construído. Aliás, em outubro de 2019, o Vaticano reuniu sacerdotes para discutir a ordenação de padres casados para proteger o ecossistema da Amazônia. Quer dizer, o fim do celibato, a Revolução Católica já começou na Amazônia, porque lá os católicos da Amazônia conseguiram que o Vaticano debatesse oficialmente uma proposta de ordenar homens casados como sacerdotes e mulheres como diáconos, porque lá as vocações sacerdotais são quase mínimas, não é? Isso mesmo. A demanda na região norte do Brasil ela é gigantesca. É um campo de missão vastíssimo, é uma das áreas maiores do Brasil, extensão territorial, e a que tem menos padres. Nós sabemos que nós temos uma má distribuição do clero no Brasil. A maioria concentra-se na região sul-sudeste e a região norte é uma região descoberta ainda, por isso ela é considerada área de missão. Com o sínodo da Amazônia, o Papa Francisco pôde conhecer mais aquela realidade a partir de pessoas de lá, da região norte, que participaram direta ou indiretamente deste sínodo e que levaram para o Papa essa proposta. Ela, claro, não foi aprovada, mas foi um passo gigantesco da Igreja já se abrir para discussão a possibilidade que, de acordo com necessidades, poder ter padres casados. E isso foi algo assim bastante inovador na história da Igreja, por isso muita gente criticou fortemente o Sínodo da Amazônia, ele recebeu muitas críticas da linha conservadora da Igreja, porque ele acenava para essa possibilidade da ordenação de padres casados, ou seja, ou reinserção de padres que deixaram o ministério, mas que continuam levando o nome de padres, porque o sacerdócio é para sempre. Nós temos os padres que deixaram e contraíram matrimônio, casaram, e que tinham possibilidade de voltar para a igreja, atuando como homens casados. Então, como o Sínodo da Amazônia abriu-se para essa discussão. Embora não fosse aprovado, obviamente, mas só o fato de ter discutido, levado em pauta esse assunto, já foi um avanço gigantesco na história da igreja. Já existe padres casados atuando lá na Amazônia, exatamente para atender a necessidade da cobertura de religiosos. Aqui me diz, um texto que eu estou lendo, que o celibato não é sacrossanto em todos os ritos católicos e nem sempre foi obrigatório na Igreja de Roma. E essa decisão
seria resgatar o que funcionou durante 1.100 anos, quando os padres eram casados, é isso? Me confirma. É isso mesmo. E o Papa Francisco acena quando ele fala da possibilidade de chegar um momento que a igreja, os padres voltem a ser casados, que não foi em toda a história da igreja o celibato. Ele tem um período aí de instalação, né? Mas não foi. Antes, os padres eram casados também. Então, por isso, não é ele diz não é sacramento. O que é sacramento não pode ser mudado, mas o celibato não é sacramento. Então, ele tem possibilidade, no momento, deixar de existir na igreja. Interessante. Para os maronitas lá do Líbano, os coptas do Egito, o casamento não os afasta do sacerdócio. A gente conhece tanto padre casado que poderia prestar um grande serviço à igreja. Hoje estão ensinando nas universidades, estão trabalhando com a família, e que poderia ser absorvido pela igreja no momento em que há uma escassez de vocação, a gente sabe disso, e que há um avanço até terrível de denominações religiosas sem nenhum ensino teológico, sem nenhuma profundidade na religião, no conceito bíblico, que de repente, fulano, você vai ser pastor, você vai ser... Isso é feito com naturalidade pelas as novas igrejas neopentecostais, não é verdade, Padre José Carlos? É isso mesmo. Nós temos um contingente grande de padres, como você mesmo acenou, que poderiam estar prestando esse serviço diretamente para a igreja, embora muitos deles não deixaram de prestar serviço para a igreja em trabalhos pastorais. Mas a gente sabe que eles têm restrições pelo fato de terem deixado o sacerdote, de ter laicizado, mas são padres com formações, com capacidade, e que a igreja poderia absorver esse contingente de padres, sanaria muitas necessidades, sem dúvida, né? E aí também entra esse outro dado, que é o surgimento de igrejas que elas não têm fins de evangelização, elas têm fins econômicos. A gente vê muitas seitas surgindo aí, pela facilidade de se fundar uma igreja, apenas como lavagem de dinheiro, extorquir as pessoas. Isso é muito presente também em alguns surgimentos de recentes denominações religiosas que vão surgindo por aí com esse intuito, não tanto de evangelização, cujos denominados pastores não têm, como você mesmo acenou, a formação necessária para uma evangelização adequada. Tem mais uma perguntinha aqui, estou lendo aqui que o cardeal alemão Reinhard Marx, cuja arquidiocese foi objeto de um recente relatório sobre abuso sexual de menores, afirmou ser a favor de acabar com o celibato obrigatório para que os padres católicos possam se casar. São partes que a gente está juntando aqui. Mas eu tenho uma pergunta interessante. Os padres também sofrem de solidão, que mais aqui, de que há um relatório também falando sobre as questões relacionadas ao alcoolismo. Padres alcoólatras ou alcoólitos na Igreja Católica, o senhor conseguiu também descobrir isso? Sim, claro. Vamos pegar pelo primeiro tema, a questão da solidão. As pessoas acabam achando que o padre não é uma pessoa solitária, e ele é. Porque o padre, apesar de ser cercado por uma multidão de pessoas, a pesquisa revelou que padres não têm muitos amigos. Eles têm muitos conhecidos, muitas pessoas que estão ali à sua volta, mas pessoas a quem eles possam confiar, partilhar sua vida, o verdadeiro sentido de amizade, o padre geralmente não tem. São poucos os que têm esse tipo de contato. E aí a solidão desencadeia outros procedimentos. A questão do alcoolismo foi um dos dados que a pesquisa acenou aí, que é bastante sério a ser pensado, porque na igreja há muita facilidade com bebida alcoólica, né? Por exemplo, o padre celebra, uma das questões era quantas missas o padre celebrava por dia. O número significativo de padres celebram, em média, 6 missas por domingo. Você imagina, o vinho da missa, ele tem um teor alcoólico altíssimo. Se o padre celebra 6 missas, e ele toma 6 cálices de vinho todo dia, todo domingo, ele já está predisposto a assumir, a ter, se ele tiver uma tendência hereditária e genética, de cair no alcoolismo. Não é só por fuga,
mas pelo próprio ofício. Isso já é uma realidade. Então, ele tem que ser muito prudente com relação a isso, diante das demandas pastorais, a quantidade de missas que os padres celebram, eles consomem muito vinho na missa. É claro que isso não é o fator principal, mas aí entra também o fator genético, a facilidade do acesso a bebidas, vai almoçar à casa das pessoas, as pessoas oferecem bebidas, enfim, se ele não tiver um controle, se ele tiver uma predisposição ao alcoolismo, ele desencadeia isso com muita facilidade. E o número de padres alcoólatras no Brasil, e não é só padres, também tem religiosas, freiras também, inclusive tem casas de acolhimento, de tratamento de padres e religiosas alcoólatras por causa dessa facilidade. Então, esse é um cenário a ser descortinado nessa pesquisa, que precisa de uma atenção muito especial, porque não tem ninguém que fiscaliza a vida pessoal do padre, o seu trabalho, as suas escolhas, as suas opções de consumo, e aí é que entra um desregramento, muitas vezes, na questão alimentar, na questão de bebida, desencadeando doenças. Interessante. Estou encerrando aqui. Os números: 94,5% dos padres brasileiros se declaram felizes naquilo que fazem, 43,4% declararam que fizeram ou fazem acompanhamento psicológico, 56,6% responderam que não, 97% dos padres não têm filiação partidária, apenas 2,9% disseram sim, 47,6% dos padres têm menos de 45 anos, 25,1% têm de 46 a 55 e 27,3% têm acima de 55 anos. Meu querido sacerdote, eu queria saber qual foi a reação da igreja no Brasil em relação a esse trabalho. Até o momento, ainda não percebi ressonâncias da igreja em relação ao trabalho. O livro saiu recentemente, está sendo divulgado agora, ele saiu no final de fevereiro, então não tem nem um mês ainda que o livro foi publicado. Eu penso que ainda os bispos não tiveram contato, conhecimento desse material, que é, com certeza, um material que vai ajudar muito eles a conhecerem o seu clero, mas ainda não tive nenhuma ressonância a respeito da pesquisa propriamente dita. Ela está sendo agora divulgada, conhecida, né? Eu espero que ela tenha aí uma repercussão, sobretudo dentro da igreja, embora o livro tenha sido escrito também, não só para padres e bispos, mas para o povo de um modo geral. Eu espero que ele tenha uma boa receptividade dentro da igreja, porque traz aí um retrato que é do interesse dos bispos se houver preocupação com o seu clero. Então, eu espero que esse livro tenha uma aceitabilidade dentro do... Ok. Antigamente era preciso que o bispo desse o nil obstat, é assim que se pronuncia? Isso mesmo. Dessa vez não é mais preciso, já há liberdade democrática para que você explane também, explane e divulgue ideias. Parabéns, agora eu estou querendo saber, e ouvintes estão ligando para saber aonde comprar o seu livro. Isso. O meu livro ele foi publicado pela editora Matrix de São Paulo. A pessoa pode comprar entrando diretamente no site da editora Matrix, ou então em alguma livraria. As grandes livrarias já estão com esse material, ele tem ampla divulgação, então a rede de grandes livrarias do Brasil já o tem, inclusive Portugal já recebeu, a FINAC de Portugal já recebeu também. É um livro que está sendo amplamente divulgado. E se caso na livraria aí da sua cidade não tenha o livro, é só você encomendar que a própria livraria se encarrega de entrar em contato com a editora e fazer o pedido do livro. Parabéns pelo seu trabalho, Padre José Carlos Pereira. É edificante porque atualiza um cenário da igreja que precisa ser atualizado aos olhos dos fiéis, dos interessados no conhecimento da doutrina católica e também que tem uma base sólida a partir de um olhar voltado exatamente para uma abertura. Dizer assim, vamos falar dos nossos padres, vamos saber o que é que eles pensam, vamos dizer o que é que eles sentem. Eu acho isso maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse livro, esse material, essa pesquisa, e com certeza ela vai trazer contribuições não só para a igreja, mas para a sociedade compreender o padre.
Muito obrigado pela sua participação. Ele está lá em Cascavel, no Paraná. Padre José Carlos Pereira, autor do livro Operários da Fé. Grande abraço. São 10h45 agora.